Olá, você é mulher e hoje você está tendo dificuldade em se relacionar sexualmente com o seu companheiro? Sente dor, desconforto, vergonha, falta daquela energia mais ativa em você? Deixa eu me apresentar. Eu sou Jaqueline Moraes e eu sou terapeuta sistêmica. E há mais de 7 anos eu tenho ajudado mulheres a se autoconhecer, a se curar e a liberar padrões repetitivos familiares. E antes de falar como eu posso te ajudar com essa questão da sua libido, falta de energia, vamos entender o que é libido. Libido é energia vital, é a forma como você se relaciona com você mesma e com o mundo ao seu redor. Claro que isso vai impactar os seus relacionamentos e também a sua parte de energia sexual, ou seja, o desejo de ter prazer sexual. Uma vez que nós temos algum tipo de conflito da forma como olhamos para a vida, isso vai refletir nos nossos relacionamentos e também na parte sexual. Tomando um pouquinho de consciência, vamos voltar um pouquinho mais, olhar para a história. Quando olhamos para a história, podemos então entender por que repetimos padrões e por que temos determinados tipos de sintomas. Então, se hoje você tem falta de libido, falta de desejo sexual, baixa autoestima, saiba que isso tem muito mais a ver com a sua história antes de você chegar ao mundo do que com você. Você sabia que a maioria das nossas ancestrais mulheres, elas eram submetidas a fazer sexo sem vontade, sem o desejo? Muitas faziam sexo à força. Algumas culturas indígenas ainda têm esse ato, essa prática do sexo à força. Então, se nós olharmos um pouquinho para a história, a gente já pode ver o tamanho da dificuldade que as mulheres trazem dos padrões das suas próprias ancestrais. E aí eu quero que você reflita, quando você era criança, o que você ouvia sobre sexo? O que seus pais falavam sobre sexo? Qual foi a sua educação sexual? Eu atendo muitas mulheres, como eu disse, com dificuldade com a libido, com a baixa autoestima. E eu tenho propriedade para dizer que a maioria dessas mulheres tem esse tipo de sintoma, de comportamento, por conta da história pregressa. Ou seja, aquilo que elas trazem como uma herança na memória celular. Muitas histórias de abuso dentro do sistema. E quando isso acontece, a pessoa pode se sentir envergonhada, culpada, muitas vezes sentir culpa por sentir prazer. Sendo que muitas das mulheres do passado do sistema, dessas clientes, vinham de relações sexuais abusivas. Isso pode gerar, sim, de forma inconsciente, uma certa culpa em sentir prazer e felicidade. E isso é muito sério e é muito comum dentro da nossa sociedade. Se nós olharmos, para essas histórias, nós vamos ver que teve abuso na infância, mulheres que foram realmente abusadas, estupradas. Então, isso faz com que tenha um certo trauma na hora de se relacionar sexualmente. Isso traz traumas com relação até à forma como a mulher olha pro masculino. Inconscientemente, a maioria das mulheres sente raiva dos homens. Isso porque muitas das mulheres dos nossos sistemas familiares passaram por essas situações e ainda passam por situações assim de submissão e também, do sexo forçado. O que é importante fazer? Como sanar? Como curar? Primeira coisa é o autoconhecimento. É tomar consciência destes padrões do seu sistema familiar. E o quanto você tem repetido esse padrão de forma inconsciente. Seja honrando essas mulheres, não se permitindo sentir prazer ou repetindo o próprio padrão, passando a se relacionar com companheiros que ainda abusam de forma mais autoritária deste poder, da força, de ir, sem respeitar o seu corpo, sem respeitar os seus desejos femininos. Então é importante, em primeiro lugar, você se autoconhecer.
Saber que se existem padrões dentro do seu sistema que estão te levando a este tipo de comportamento, é importante você fazer uma constelação familiar sistêmica para se liberar destes padrões emocionais e comportamentais das mulheres do seu sistema. A constelação, ela é uma terapia sistêmica, onde ajuda a curar a alma do ser individual e também ajudar os relacionamentos deste sistema familiar. Não importa se o abuso ou as dificuldades de se relacionar foram, por exemplo, dos seus ancestrais. Como eu disse antes, nós carregamos isso na memória celular, no campo morfogenético que a gente chama. O que é esse campo morfogenético? É a informação que vai passando de geração em geração. Então, às vezes, lá sua bisavó, sua tataravó teve dificuldade em se relacionar e, às vezes, hoje você também tem dificuldade em se relacionar com o seu companheiro, com sua companheira, por estar repetindo estes padrões de forma inconsciente. O campo morfogenético, ele repete os padrões do sistema familiar e da cultura, né? Então, é importante você se autoconhecer, é importante você saber sobre a sua história, para poder romper, né, dissolver o que a gente chama desses emaranhados familiares. Através da constelação familiar, você pode, né, fazer este movimento de cura para se libertar desses cordões ATA que ficam ligados emocionalmente a este campo celular, a este campo morfogenético. Isso é possível, sim, através das terapias sistêmicas. E claro, você já tomando consciência disso, já muita coisa muda. Porque você tem a oportunidade agora de mudar o seu padrão mental e os seus comportamentos. Como que você muda? Primeira coisa, aprendendo a se auto-amar, a se auto-cuidar. Quando a gente fala de libido, é a forma como as pessoas se relacionam com a vida, como sentir a vida, como sentir essa energia vital que vem direto do cosmos, direto da fonte para nós. Então é preciso entrar em contato com a sua respiração, com o seu corpo, sentir o seu corpo, perceber as sensações que o seu corpo está mandando para você e acolher essas sensações, se cuidar, né? Olhar para a vida, dizer este sim para a vida e fazer diferente do sistema familiar. Outra forma, como eu disse, é você fazendo uma constelação familiar sistêmica, né? Através dessa terapia sistêmica, é possível você ir se libertando dessas memórias sistêmicas que nós passamos, né, de geração em geração. E assim você vai se libertando e tem a possibilidade de libertar os seus descendentes também. Seu filho, sua filha. E começar a mudar o padrão mental e comportamental com relação à parte e ao desejo sexual. O que é importante você olhar aqui com amor, carinho e respeito? Como que os seus pais falavam de sexo? Como que foi o seu primeiro contato com a parte sexual? Se foi difícil, se você ouvia que sexo era sujo, nojento, pecado, tudo isso são crenças limitantes que levam você a ter um comportamento hoje de dificuldade nessa área. É importante você tomar consciência disso. É importante tomar consciência de quem eram essas frases, da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, do tio, e amorosamente fazer um movimento de devolver essas crenças para o seu sistema familiar, para que aos poucos você vai se libertando destes padrões inconscientes. Você pode sim ter um prazer de forma mais leve, saudável e feliz. A partir do momento que você identifica esses padrões, você pode começar a mudar esses comportamentos. Então, se autoconheça, conheça o seu corpo, conheça a sua história, conheça as suas emoções. E ao se autoconhecer, você é capaz de mudar essa rota, de mudar, né, os seus comportamentos, principalmente no que se refere à parte sexual. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui hoje, né, como terapeuta sistêmica e posso te ajudar. Posso te ajudar a identificar essas crenças limitantes e ajudar você a fazer um movimento sistêmico de dissolver essas crenças através das constelações familiares. Após a terapia, nós vamos desenvolver um novo sistema de crenças que vão te levar para um prazer consciente, feliz e saudável, para que tanto você quanto o seu parceiro, a sua parceira, possa se beneficiar deste prazer que o corpo tanto deseja.
Assim como a comida é vital, a água é vital, o sexo também é vital. É muito importante para a saúde sexual do corpo ter o prazer sexual, seja individual ou seja com um parceiro. Então, busque ajuda, busque informações e comece hoje a olhar para esta área da sua vida com mais amor, com mais carinho, se libertando destas crenças e padrões que talvez você esteja aí repetindo do seu sistema familiar. É importante você se conhecer, conhecer o seu corpo e mudar estes padrões daqui para frente. Você pode sim ser um pouco diferente. E eu tenho certeza que os seus ancestrais vão ficar muito felizes por você estar fazendo este movimento de se cuidar, de se amar e fazer diferente dessas mulheres do nosso sistema familiar, né? Dessas ancestrais que passaram muitas vezes por esses desconfortos. Mas hoje o mundo está um pouco melhor, está um pouco diferente. E nós temos vez, nós temos voz e nós temos os nossos direitos. É importante você conhecer os seus direitos também. É importante você dar limite e respeitar o seu corpo. É importante você conhecer o seu corpo para que você fale para o seu parceiro como você gosta de ser tocada. Então não tenha vergonha, não tenha medo e busque por terapia. Isso vai te ajudar a se libertar destes padrões inconscientes. Se precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Quer saber mais informações? Agendar a sua sessão de constelação para se dissolver desses padrões inconscientes? Eu vou deixar mais informações embaixo desse vídeo. Espero que você tome consciência destes padrões e faça os seus movimentos para se libertar destes padrões repetitivos. Você merece sim ter uma saúde sexual prazerosa e feliz. E você estando bem, você pode compartilhar isso também com o seu companheiro, com a sua companheira. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e se precisar de ajuda, as informações estão aqui embaixo desse vídeo.